Fala pessoal, beleza? Rubinho aqui de novo para mais um podcast e hoje comigo aqui duas pessoas especiais, dois grandes amigos que eu aprendi a amar, que eu curto eles, um casal, né, abençoado, hoje já são casados, então fica ligadinho aí, está começando mais um podcast Por Trás do Culto, lembrando que agora é toda segunda, né, toda segunda. Você pode conectar aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, alguma pergunta. E como eu sempre estou falando, estamos nos ajudando, né? É um serviço voluntário da igreja. Estamos aqui, vocês vão conhecer a Natália e o Márcio. Eles vão falar, vocês vão conhecer eles, o nosso trabalho, o que nós fazemos. E se você está assistindo esse podcast aí, e faz parte do grupo de mídia da sua igreja, eu acho que vai ser bem produtivo. Se você tem alguma coisa para agregar, coloca nos comentários, né? Às vezes alguma troca de ideia vai ser bem bacana. Eu só quero deixar um adendo aqui, irmãos, e não sei quem está assistindo, se é da igreja, né? O nosso podcast tá iniciando, né, Márcio? Nós vamos conversar hoje aqui sobre inícios, né? Um pouquinho do início. E o nosso podcast hoje, com o nosso equipamento aqui, temos somente 2 microfones, então a gente vai ficar fazendo essa... Então, tudo dá um jeito, né? Tudo dá um jeito. Tudo a gente dá um jeito. Então vamos colocar bem perto aí, Márcio. Mas é isso. Obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de vir aqui fazer, e ainda mais tratando desse assunto de início, né? Que a gente recorda muito como começou e tudo mais. E temos bastante história para contar, e coisa para dar risada, e coisa para lembrar. Erros de gravação, né? Tem bastante coisa aí. Agora a Natália tem vergonha do microfone, mas vai falar hoje. Eu tô nervosa. Mas obrigada, né, por estar nos recebendo aí. É um prazer. A gente, né, passou a semana inteira ensaiando, fazendo pergunta. Mas é assim. E é muito gratificante fazer parte dessa equipe. É uma benção, né? Então vamos começar já. Vamos já aproveitar que o microfone já está aí, Nath. Uhum. Vamos começar. Nós iniciamos digamos assim, nosso trabalho, acho que 2 anos e poucos atrás, né? Começou a pandemia, aí nós já fazíamos live, né? O pastor, a gente conversou no podcast com o pastor Romeu Júnior, ele já fazia as lives antes, já tinha os equipamentos, bem precário, vamos dizer assim, mas já tinha. Mas aí, quando veio a pandemia, a gente sentiu a necessidade de começar a fazer. E daí, como que vai achar gente para fazer? Né? Primeiro, daqui a pouco o Márcio vai falar, primeiro foi o Márcio. Veio o Márcio, depois, eu acho que ele, não sei se puxou você, alguma coisa assim, ou você veio, né? Como que foi, assim, para você participar do grupo de mídia, assim, iniciar um trabalho que... vamos ser bem sinceros agora. Eu que comecei, né? Vamos supor, eu que dei o início, assim. Eu também não sabia muita coisa. Então a gente foi aprendendo junto, assim. Como que foi para você essa adaptação? Ou você já chegou... Não, aqui eu sei um pouco, já vou fazer e... Na verdade, não sabia nada, né? Não sabia nem como que ligava a câmera, né? Você teve que me ensinar tudo. Mas a gente, na verdade, eu comecei... Não foi nem o Gabriel que falou pra eu começar, né? Você entrou, aí você mandou de novo no grupo, né? Dos jovens. Grupo de jovens, né? Aí se eu te mandei mensagem, viu? Menina, pode? Lembra que eu te mandei? Deve ser, não, pode sim. Então eu vou. Com certeza. Eu vou, porque eu tava sentindo que eu precisava fazer parte de algum ministério aqui da igreja. Uhum. Então, e eu tinha pedido para que Deus me desse essa oportunidade. E logo surgiu isso. Então, né? E agora eu tô aqui, mas foi algo muito... trabalhoso, né? Porque a gente aprender tudo, assim, desde o início, é difícil. Só que tem que querer. Eu costumo dizer que qualquer coisa que o pessoal fala assim, ó, tem tudo na internet se você quiser aprender. Mas eles ensinam, assim, de uma forma... eu não sei, parece que falta algum detalhe, né? Sim. Eu assisti os vídeos do OBS... manda o áudio da mesa pro OBS, não sei o quê, mas na hora de fazer sempre faltava alguma coisa que nos vídeos não explicavam direito. Ou passava muito... E sem falar que na prática, na verdade, é mais fácil, né? Exato. Ali, se eu ver vídeo assim, como ligar uma câmera, como fazer tal coisa, eu não acho que eu não consigo.
E você estando ali com o equipamento na frente, assim, Exatamente. e às vezes tem hora, né, que nem você falou, não sabia nem ligar uma câmera e tava aprendendo do zero, assim. E é legal, porque assim a gente vai criando histórias, né? A gente vai criando conteúdo, a gente vai agregando conteúdo para nossa vida, coisas que nós não sabia fazer. Tem muita coisa ainda no mundo da mídia aí. Talvez aí na tua igreja você tenha um equipamento top, talvez você não tenha nada, né? E é assim, ó, tem que começar, né, Nath? Alguma hora tem que... Tem que começar, e quem, tipo assim, quem começa igual você começou, você teve muita paciência de passar pra gente. Porque muitas vezes no meio do culto lá, né, a gente tava começando, no meio do culto acontecia alguma coisa, o Rubinho tava lá tocando bateria, o que a gente fazia? Né? Era só nós dois, então a gente tinha que esperar um pouco. Aí você vinha, tinha paciência de passar pra gente, e isso é muito importante. Isso foi digamos assim, um tempo de dificuldade que a gente teve que se adaptar. Sim. Né? E que hoje a gente dá risada, né? Mas no tempo. Até agradeço vocês terem paciência comigo, né? Então, às vezes, a gente faz as coisas para a casa de Deus, e essa já é uma segunda pergunta para você, Nath. A gente faz as coisas para a casa de Deus, para o Senhor, sem receber R$1, né? Nas reuniões eu sempre falo, nossa, não tem como pagar vocês, é um serviço voluntário, um serviço com amor. E a pergunta que eu vou fazer para vocês, já deixo para o Márcio para ele responder depois, o que te faz sair da tua casa para trabalhar na igreja num serviço voluntário? Eu digo no sentido de não de vir à igreja, tipo, ó, eu vou sair da minha casa, vou para a igreja, vou adorar o Senhor, né? Então eu vou cultuar a Deus. Mas o que te faz deixar muitas vezes de cultuar a Deus de uma certa forma para trabalhar? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque esses dias até eu estava lembrando com o Gabriel, porque para vocês é Márcio, né? Eu chamo de Gabriel. Mas antes da gente casar, a gente estava atrás de uma casa. E a gente queria uma casa aqui perto da igreja, porque o único lugar que a gente vem, né? É na igreja. Todo dia, praticamente, é na igreja. Então, a gente fez um propósito com Deus. Né? A gente já vinha, a gente já trabalhava na obra, né? Mas pra gente estar aqui, assim, sempre que precisasse, a gente fez um propósito com Deus, para que se Deus abençoasse nós com uma casa aqui perto, tudo que chamasse a gente ia estar aqui. Então isso acabou, tipo, nos ajudando a estar aqui, entendeu? Nos dando força para estar aqui todos os dias. Então, eu acho que não é até um trabalho voluntário, mas a graça de Deus, tipo, supre tudo isso, sabe? Olha só que bênção, né? Eu não sabia disso. Podcast aí, revelando. Que bênção, né? E é legal, porque tem muita gente que eu conversei com o Daniel na semana passada e perguntei, né? O músico, principalmente. Se o músico não for tocar, ele nem vem na igreja. Exatamente. E hoje a gente dá graças a Deus de ter 2 equipes, né? Sim. Hoje você trabalha uma semana, na outra você pode cultuar. Sim. Então a gente tem essa... Isso ajuda muito, porque muitas vezes a gente tá trabalhando, mas a gente não é impedido de sentir a presença de Deus, né? Muitas vezes eu tava lá trabalhando, tava fazendo a principal e tava chorando com o Espírito Santo, então... É muito bom. Muito forte, é muito bom. E daí quando a gente tem esse tempo, assim, essa escala, né? A gente tem esse tempo da gente poder vir na igreja, poder cultuar a Deus, porque como diz você, não é só a obra, né? Só o trabalho, a gente precisa se edificar, né? Sim. Que bacana. Exatamente. Olha só que benção. Então, irmãos, aí essa é a Nath. Agora vamos passar o microfone para o Márcio aqui. Márcio, vamos começar aí com a nossa segunda pergunta que eu fiz para a Nath. Vocês, digamos assim, a mesma situação, né? Que ela contou de procurar um propósito com Deus, uma casa perto para poder estar junto. Mas mesmo casados ainda tem o individual, né? E você, assim, o que te faz tá animado para vir trabalhar o Márcio, para vocês entenderem, pessoal, eles são o primeiro casal, assim, que nós iniciamos, né? Tinha cultos que eu tava na bateria, como a Nath falou, porque não tinha outra baterista ainda, e daí o Márcio ficava numa câmera, a Nath ficava na outra, só que nesse intermédio, no meio do caminho aí, a Nath ia pro corte, né? Fazer o corte de imagem. O Márcio atendia das 2 câmeras. Era uma correria, né? Na igreja aí a gente ficou
tinha culto que nós andava mais que o pastor, né? Pra cima e pra baixo. Então, Márcio, o que te faz? Qual que é a tua motivação? Assim, eu acho que fora o que a Natália já falou, fora a questão espiritual também, né, que a gente faz um trabalho voluntário para Deus e tal. Eu até falo pra Natália, eu tenho muito apreço pela história que a gente passou, assim, nessa equipe, sabe? E, tipo assim, a gente tem uma ligação com as pessoas, a gente Sim. tem uma ligação com o trabalho, a gente viu muita evolução. Então eu tenho muito apreço, assim, pelo nosso trabalho, sabe? Eu quero, tipo assim, eu não... Claro que se eu não vim fazer, não vai morrer, né? Sempre vai ter alguém para fazer. Isso. E só que eu acho que a gente precisa manter em pé as coisas e continuar evoluindo. Então a gente precisa vir para continuar, para manter isso, para que isso não decaia, porque a gente sabe quanto a gente, né, se dedica para que fique cada dia melhor. E eu gosto muito das pessoas que trabalham com a gente. Eu até falo, quando falo nisso, eu falo muito do Samuel. Acho que eu nunca comentei com vocês. O Samuel, a gente viu que ele evoluiu, né? Sim, o Samuel, quando ele começou a fazer com a gente, ele tinha, o quê? Uns 2 anos atrás, ele tinha uns 13 anos, eu acho. É verdade. E ele melhorou muito. Ele lembra? Ele tinha vergonha e tal de fazer. Ele melhorou muito, e é isso que eu guardo muito, assim, sabe? A evolução das pessoas, a evolução do trabalho. Igual você falou no começo, que a gente ficava com 2 câmeras, uma pessoa. E daí, você pega os cultos antigos, teve o dia que foram passar o culto do pastor na igreja. Lembra que foram passar o culto gravado? Passou gravado. Aí todo mundo assistindo e só aparecia nós passando na frente da câmera e tudo. E é interessante que a gente nota, né? Quando a gente vai percebe. assistir, a gente, tipo, quero ver como que tá a câmera, ou se alguém passou na câmera e filmou. Não, e dava bastante coisa errada. E daí hoje em dia a gente vê que isso não acontece, vê que acontece diferentes coisas, é muito bom. Eu prezo muito pelo que a gente construiu, assim, sabe? E estamos construindo, né? Estamos construindo aí. Talvez aí na tua igreja, você que está assistindo, ou você que assiste as nossas lives, né? Você vê, chega lá na tua casa, tudo bonito. Hoje tá bonitinho, né? Mas antigamente era câmera torta, não ia áudio. Olha, a gente passou por um perrengue. Se você tá iniciando e você tá com esses problemas, você tá no caminho certo, né, Márcio? Exatamente. Se você tá dando errado, tá certo. Porque uma hora ou outra vai funcionar. E eu preparei aqui para vocês verem. Olha ali na nossa tela, ó. Ai. Esse aqui foi um dos primeiros cultos que a gente fez. Sério, nossa. Que na época da pandemia, quando fechou tudo. Então, fechou igreja, no comércio, a gente ficava em casa isolado. Então, esse aqui foi um dos primeiros cultos que a gente gravava assim, ó. Parece aqueles conjuntos, né? Olha, um por cima, outro por baixo, pra gente tentar encaixar todo mundo na imagem. E daí a turma dava risada, né? Vamos ficar assim, vai ficar igual uns palhaços aqui, mas é pra caber na câmera, gente. Então, esse foi um dos primeiros cultos, ó. Acho que essa época nem tinha troca de imagem, né? Era só uma câmera fixa ali. Então, acho que aí era uma câmera só e nós virava a câmera, né? E não deve nem ter o corte, né? Vamos ver aqui, ó. E agora vai voltar pra ele. Vamos ver como é que nós fazia. Olha, ele tá falando e a câmera... Ó. Oi. Ó, que eu quero deixar aqui, ó. Que quando a gente começou, ó. Vou dar um pause. Se você notar lá atrás, ó. Lá ficava todo o equipamento da transmissão, ó. Então eu tava na bateria e o computador do lado lá pra fazer a transmissão. E seja o que Deus quiser. A igreja fechada. Se não fosse pra internet, parava tudo. Foi um bom tempo com o computador lá em cima, né? Foi bastante. Daí a Nath e você também passava os cultos subindo o púlpito pra ir no computador, voltava pra câmera e corria pra baixo, pra cima. Então é bem legal nosso primeiro evento, né, da equipe de mídia aí, a primeira transmissão. E agora a nossa terceira pergunta. Márcio, você acha que pouco tempo, né, 2 anos e pouco nós estamos aí, às vezes é bastante, às vezes dá vontade de desligar tudo e ir embora, sabe? Às vezes você filma, daí vai chegar em casa e não foi o culto, ou não foi o áudio. Teve um momento, assim, que você pensou em... vou falar pro Rubinho que não quero mais. Com certeza.
Sinceramente, quem tem assim um tempo já de ministério e passa por algumas coisas, acho que todo mundo já passou, né? Já pensou assim. Porque é difícil. Se a gente fala que é fácil, A gente tá mentindo, é né? verdade. Ainda mais assim com essa questão de mídia, tecnologia, a gente sabe que o quanto é complicado. Um dia as coisas dão certo, outro dia dá totalmente errado. E a gente muitas vezes ficava sem saber o porquê. Né? Às vezes quando acontecia alguma coisa, a gente sabia o problema, era mais tranquilo, a Era gente, mais né, fácil. corria atrás. Eu acho que muitas vezes a gente ficou sem saber o porquê. Às vezes era internet e tal. E isso desanimava muito, porque a gente não sabia como é que ia ser dali pra frente. A gente passou épocas, né? Tinha fases, né? A gente passava fases muito complicadas, aí tinha fases muito boas. E isso já passa pela cabeça da gente assim, poxa vida, mas né, se for pra começar a piorar, daí acaba desanimando a gente. Claro que a gente já não quer, não deseja parar com tudo, mas desanima muito, porque a gente vem numa crescente, aí você começa a decair, você fica meio, tipo, né? Frustrado, né? Isso, exatamente, Fica essa frustrado. palavra. E você, Nath? Você teve um momento assim que você... deixa só o Márcio lá, eu não quero mais e... Pois olha, teve. Que eu até fui conversar com você. Eu sei. Já pedi pra sair, mas o patrão não liberou, daí não. Eu daí não lembro deu que a Nath certo. chegava e... Então, precisamos conversar. Eu falei, nem quero conversar com você. Não quero conversar, eu sei que você vire. Ai. Mas é que não é. É que, tipo, são muitas demandas, né? É tanto o que ocorre, às vezes, aqui na igreja, porque às vezes a gente dá o melhor da gente lá, né? Sim. Na hora de filmar e tudo mais. E daí acaba que não funciona, como você falou. Tipo, às vezes acaba não passando. E é chato isso, né? Exatamente. Igual aquele dia que você fez um corte legal, né? Daí eu fui procurar, que eu te falei, fui procurar, o YouTube e o Facebook cortaram. Tipo, dessas coisas desanimam, né? E também tem as demandas da vida, né? O trabalho, o estudo, o cansaço, né? De estar aqui ainda, daí todos os dias, né? Todos os cultos. Mas eu acho que é mais ou menos isso. É interessante que você falou ali, a gente até comentou, de você chegar em casa, eu quero ver aquele corte, aquela filmagem que passou ali de repente. E no início eu nem sabia de direitos autorais, e a gente colocava as músicas no início do culto, e daí o YouTube já bloqueava, daí nós não tínhamos o costume de ver, né, se estava ao vivo. E a gente tava filmando o culto inteiro e já tinha bloqueado já no início. A gente fez foi um treinamento sem saber, né? Então era bem interessante. Vamos ver uma outra imagem aqui, ó. Separei algumas aqui, pessoal. Hoje eu tava organizado. Essa aqui, quando a gente desceu a câmera lá para baixo, e ó, a câmera torta e ninguém falava nada, ó. Até nesse tempo de pandemia era só o Márcio, eu não vim nos cultos. Quando tava fechado era só o Márcio. Era só o Márcio. Então a câmera tava... Então é culpa do Márcio, essa câmera tá assim. Pra você que não sabe, que você que tá assistindo, nós tínhamos câmeras de segurança, né? Que era pra fazer segurança, nós usava nas lives, né? Por isso que a qualidade é ruim. Ó, nosso Romeuzinho era assim mesmo, ó. É uma imagem só. Era aquilo que nós tínhamos. Época de pandemia, né? Uhum. Era aquilo que nós tínhamos. E é legal assistir depois. Eu e o Márcio, toda vez que a gente ia embora, a gente parava e assistia o culto. Então, isso é bem legal pra nossa evolução, pra ver, nossa, ó, eu tô errando nisso. É um eu posso acertar aprendizado, né? nisso. Exatamente. Você chega ali, você assiste o que você tá fazendo. Então, é importante você sempre estar crescendo. E legal que você falou, Nath, que quando eu perguntei de desistir, assim, você falou que tem outras coisas, a nossa vida também, né? Tipo, a gente tem que acordar cedo, a gente precisa trabalhar, a gente tem que correr atrás do pão, tem a família, os amigos, como que você faz para encaixar tudo? Então, e ainda dá tempo de você chegar na casa, assistir para você melhorar aquilo. Então, muitas vezes é só Deus, né? Deus é tão bom, Deus permite, assim, que a gente faça esse trabalho, que a gente se envolva, que a gente se frustre, que a gente fique com raiva, que a gente queira desistir, que a gente queira brigar com o irmão. Mas Deus transforma a gente, assim, ó, se nós formos ver,
Se nós tivesse aquela, nessa época que filmar, tipo, bastidores, nós ia ver a diferença de pessoas, nós mesmos, né? Nossa, a gente agia assim, hoje a gente não tinha tanta paciência, hoje a gente tem paciência, né? E aí depois desse tempo da pandemia, que eu tava em março, daí chegou a Nath, chegou o Stanley também é pau pra toda obra, né? O Stanley é aquele cara que se acabar a luz na hora do culto, ele pega a escada, sobe no meio de todo mundo, acende a luz e ele faz funcionar. E aí ajudou um pouco eu também, que daí eu ficava na bateria, o Stanley ficava mais nessa área meio gerenciando ali. Mas é bacana trabalhar. Você aí que tá ouvindo o podcast, tá assistindo, faz parte do grupo de mídia ou gosta de assistir os cultos, ver os cultos. Você vê os comentários assim, ó, tipo, Deus abençoe a tarde vocês pela transmissão dos louvores e dessa palavra aos lares, né? Então, você vê um comentário assim, é um alívio para alma, vamos dizer, né? Então, você vê ali glória, paz, glória a Deus, boa noite, aleluia. Você transmitir algo para alguém, né? Nessa época da igreja fechada, o objetivo principal era que chegasse na casa, né? Digamos assim, existe aquela parte que Deus faz o que não está no nosso alcance, mas o que está no nosso alcance nós temos que fazer. Sim. É que, na verdade, é um trabalho muito importante, por mais que antes da pandemia e agora também, a gente está levando a palavra de Deus na casa das pessoas. E tem muitas pessoas que estão em hospitais, não podem vir, não conseguem vir. E tem muitas pessoas que acabam, tipo, só entra lá, deve cair, né, a notificação, entra lá e começa a assistir. A gente está levando a palavra de Deus, nós estamos evangelizando da nossa forma, né? Exatamente, é como eu digo no culto de missões, né? Às vezes você ganhou uma alma sem você saber. Às vezes o pessoal se preocupa, vou no juízo final, no dia final, vou ver que trabalho que eu fiz para Deus, eu não ganhei ninguém para Jesus, talvez você ganhou e nem saiba. Sim. Né? Você dá R$1 na oferta. Essa oferta tua é contabilizada na igreja e vai lá para os conselhos da igreja, eles fazem a distribuição para missões, e esse R$1 teu se fragmenta em 50 centavos, né? Um para o Brasil e um para o Paraná, a nível aí de missões e da nossa igreja. E de repente esses 50 centavos no Paraná foi e ajudou um missionário que você nem sabe onde é que ele está precisando. E às vezes esse missionário ganhou uma alma com a ajuda tua, com aquele R$1 que você deu lá no início, que virou 50 centavos, né? Realmente. E foi uma bênção. A transmissão é a mesma coisa. Você está ali fazendo uma imagem, você está trabalhando. Às vezes, as pessoas são curadas. Tem testemunho de pessoas sendo curadas através da transmissão. Teve cultos que o pastor falou, né? Que eu achei que me marcou bastante, assim. Que eu me senti, sabe? Eu vou confessar para vocês aqui agora. Eu me senti não realizado, mas eu senti, assim, serviço feito, sabe? Satisfeito mesmo. Que o pastor estava ministrando e dele falou, tem uma mulher que está assistindo agora, que o sofá dela é verde. Eu lembro. Nossa, aquilo tipo me arrepia até hoje. Lembro desse dia, eu tava filmando com a câmera mesmo, né? A banda lá, que era a época que a gente teve a câmera da banda. E aí ele veio, eu vi que ele virou, isso aconteceu uma vez só, né? Ele virou assim e meio que veio olhando pra mim, sabe, falando. Eu falei, acho que ele quer alguma coisa, né? Aí ele veio assim, daí eu coloquei a câmera dele, aí ele começou a falar. Não, foi muito assim, a hora que ele começou a falar assim, eu pensei, meu Deus, como diz o Elias, né? Aonde nós chegamos? Olha aonde nós chegamos. Você vê que o trabalho está sendo feito, está sendo realizado, e Deus está agindo através desse trabalho, né? Não é um trabalho em vão, não é uma coisa que você vem e faz um culto, vai fazer o outro, e agradeço vocês. A nossa equipe acho que tem quase 20 pessoas hoje, né? E eu fiz questão de vocês ser as primeiras pessoas a estar aqui, porque vocês deram início, né? O Márcio começou, depois veio a Nath, depois veio a Stanley, assim por diante. Então foi muito bom. Vocês moram no meu coração, fiquem sabendo disso, né? Não vão pedir outras coisas para mim aí, que é só porque eu falei isso,
não tem dinheiro. Então, assim, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. E esse trabalho nunca foi meu, primeiramente do Senhor, e é um conjunto, né? A gente sempre tenta melhorar, a gente sempre tenta fazer as coisas, a gente tenta desistir junto. Também pensei em jogar tudo e sair fora e ficar só na bateria, mas a obra de Deus tem que ser feita. Ela precisa ser feita, ela precisa chegar. E a gente, graças a Deus, tá chegando. Você vê esse vídeo com uma câmera só ali, tipo, nós, 707 visualizações, né? 707 pessoas que assistiram isso no YouTube. Sim. Aí vai pra Face, aí, que nem a Nath falou, chega a notificação, às vezes a pessoa passa ali e assiste. Uhum. Nossa. Igual o comentário da irmã ali, ó, eu recebo em nome de Jesus. Se a gente não tivesse transmitido, ela não, né? Exatamente. Márcio, deixa um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo de duas formas. Aquela pessoa que é da equipe de mídia, está pensando em desistir ou está iniciando agora. E um recado para as pessoas que assistem, que não são da equipe de mídia. Para a equipe de mídia, para quem está fazendo, eu aconselho que você aprenda a gostar do que você vai estar fazendo. Aqui, eu não sei na igreja de quem está assistindo, mas aqui a gente vive uma situação em que cada um tem uma função, cada um trabalha de uma maneira, e graças a Deus a gente teve a liberdade de aprender da maneira que a gente achou melhor. E eu acho que as pessoas precisam aprender a gostar. Eu gostei muito do que eu comecei a fazer na igreja. Por exemplo, quando eu fui fazer a parte da banda, eu gostei muito e gosto muito até hoje. Não me vejo não fazendo isso, sabe? Uhum. Então aprenda a gostar, que você gostando, você vai se dedicar, você vai pesquisar, você vai ir atrás para ver o melhor jeito, você vai testar e tenha também liberdade para fazer. Às vezes, não sei, né, a situação de cada um, mas é muito bom ter a liberdade que você, que o Stanley, que o pastor passou pra gente poder criar, pra gente poder idealizar alguma coisa da tua forma. E muitas vezes dá certo. A gente precisa perder, a gente conversa muito sobre o feeling do momento, assim, que você precisa saber se você vai sentir. Eu falei isso com o Stanley uma vez sobre o Eliezer, que ele fica andando lá, né? Uhum. A gente falou pra ele que ele vai sentir o momento que vai ser ideal pra ele ir lá filmar o pastor ou o momento que não vai ser. Então isso você vai absorvendo muito na hora. Então aprenda a gostar, que você vai procurar fazer diferente e vai começar a entender o que fazer e o que não fazer. E sobre quem está nos assistindo, eu tenho, na verdade, um agradecimento a fazer, porque quem está assistindo o podcast provavelmente assiste também as transmissões, né? A gente tem um agradecimento muito grande, porque se a gente fizesse e ninguém assistisse, também não ia, né, resolver nada. O que a gente faz para que as pessoas possam consumir e ter a palavra de Deus na sua casa. Um agradecimento por assistirem e obrigado pelo feedback também, né? Que a gente tem um feedback muitas vezes muito importante. A gente cansou de receber já mensagem de irmão tocando num ponto que talvez não esteja tão legal, ou, né, elogiando, que coisa que a gente não vê também. Às vezes só o público-alvo que consegue enxergar. E agradeço e desejo que Deus abençoe cada um. E quem quiser trabalhar na mídia, seja bem-vindo. Que benção aí, Márcio. Então, interessante agradecer, né, as pessoas. Você falou do feedback, tem que ter esse feedback das pessoas estarem... às vezes tem medo de falar, né? Se eu falar, vamos supor, vou mandar uma mensagem aqui no YouTube, o pessoal não vai gostar, ou... Se você pegar umas lives nossas aí, 30 comentários, 25 sem áudio. Não tem imagem, não sei o que, só áudio, não tem imagem. Mas é crescimento. A gente está construindo, a gente evoluiu. E é interessante essa questão. Agora, Nath, aqui quando a gente começou com a câmera na banda, que o Márcio começou a fazer a câmera na banda. Não filmava nem guitarra e nem corpo, né? Era... Deve pegar o braço do Daniel. Quero ver. Olha essa transição, gente. Belíssimo. Então aí a câmera já tá mais reta. A gente tá evoluindo, né? Então a gente tinha uma mesinha, ó. Daí colocava a outra imagem ali embaixo, ó. Então aí a gente começou a evoluir de uma forma sobrenatural. Você vê que fica mais dinâmica a transição, né? Gils, Kate, Daniel ali, ó. Ó, você viu o corte?
E eu vi o Kate, lembrei, o Kate ajudou muito nós no começo. Kate também, ajudou né? no início. Ele fazia corte também. Ele foi Fica legal essa imagem em movimento, né? Uma das coisas que ajuda bastante, igual o Gabriel falou, é você pegar o gosto do que você está fazendo, porque você fica mais confiante. Exatamente. Aí você tem essa, como ele falou, tem essa liberdade de, vou passar aqui, não vou ficar esperando alguém falar assim, viu, filma a bateria agora. Isso filma tal que eu coisa. ia te perguntar agora. Viu? Você já pegou a resposta antes da pergunta, Nath. Acho que a maior dificuldade, acho que em todas as áreas, na vida, no trabalho, o patrão procura muito isso do funcionário. Eu já vivi momentos assim, aprendi, que é a questão de você esperar alguém falar alguma coisa para você. Né? Você falou, você chega lá, imagina se vocês dois, vamos colocar os dois, vocês dois falassem assim, nossa, eu queria fazer uma imagem subindo a escada do púlpito, mas eu só vou fazer se o Rubinho falar. E nem passou pela minha cabeça de você subir e fazer essa imagem. Então, se você não fala, então sempre está buscando, né, Nath? Ter essa liberdade para você falar. É uma equipe que nós montamos, saudável, né? A gente sempre tentou levar assim, porque o serviço voluntário, você não paga ninguém. Você não obriga ninguém. Você não pode cobrar ninguém. Mas como que é assim, como que você vê a nossa equipe, assim, essa liberdade de poder falar, de poder dar ideias? Então, eu acho bem interessante ser uma equipe aberta, né? Porque eu lembro da nossa primeira reunião, que acho que foi até o Stanley que falou, viu, eu sou desse jeito. Então, eu quero ter a liberdade com vocês, da gente poder conversar, de vocês não me levarem a mal. E isso é muito importante, porque tem dias que a gente não tá bem, que a gente traz coisas lá de fora para dentro, tem dias que a gente tá nervoso, tá estressado. E às vezes a gente vai falar algo que não queria, não gostaria que fosse, né? Mas se a pessoa vê que você não tá bem realmente, né, vai entender. E outra coisa também é você falar, alguém que tá no corte e falar, tipo, faça tal coisa. Uhum. A gente não levar, claro, a pessoa também não pode, né, ser uma cavala, né, uma bruta. Isso. Mas também falar com uma certa educação, falar de um certo modo, porque é uma ajuda, né? Assim como quem também tá lá embaixo para falar, tive essa ideia, né, vamos realizar, vamos fazer. Então, acho bem interessante ter essa liberdade de poder conversar de qualquer forma. Isso. Todo mundo é diferente um do outro. A gente é uma equipe de 20 pessoas e cada um é de uma forma. Acho que a função que é mais cobrada é o corte, né? O cara do corte é o que decide que a pessoa em casa vai assistir. Ela, de repente, a Nath dá um zoom no momento da oração, a pessoa com a mão erguida ali, e não vai a imagem. O Márcio tá lá, tudo desconcertado ali, filmando a bateria ali de uma maneira legal, e o corte não jogou. Então tem que ter essa sensibilidade, Sim. Que nem você falou, com certo respeito, né? Sim. Você poder falar assim. Teve uma vez que chegou e falou, né? Eu fiz uma imagem lá, você não colocou por quê? Uhum. Porque essas coisas frustram a gente. Mas porque a gente faz uma imagem top e acaba não indo. Só que, claro, a pessoa do corte achou melhor não colocar. Então, às vezes, a outra pessoa que continuou na câmera tava uma imagem melhor ainda. Isso. Né? E é interessante que a gente foi aprendendo isso. Exatamente. Que a gente começou uma câmera, né? A gente viu ali uma câmera, depois 2 câmeras. E hoje a gente tem 8 câmeras. Uhum. Tem culto, assim, quando vem dar certo todo mundo trabalhar, a internet tá perfeita, não trava nada, tem 8 câmeras. E a pessoa do corte, eles têm que ver 8 imagens, vamos pôr uma música, vamos colocar uma música de 3 minutos. Em 3 minutos ele tem que trocar aquelas 8 imagens ali. Sim. E é um trabalho constante, né? Tipo, na questão dos louvores. Porque aí quem tá filmando a banda, tipo, eu vejo muito o Gabriel, ele tem que filmar o que tá sobressaindo, né? Sobressaindo. O qual instrumento tá sobressaindo. E eu já tenho que ficar esperta pra ver qual o tempo que a Esther vai cantar sozinha pra eu dar o zoom nela. Qual o tempo que vai todo mundo cantar pra eu tirar o zoom. Aí o corte também já tem que ver isso pra ir passando as câmeras. Isso mesmo. É o que eu sempre passo ali pro pessoal do corte, que a gente começou a conversar assim. Depois, agora que eu tô meio saindo da bateria, né? Uhum. Tô ficando mais na transição. Eu passo assim, o povo de casa, ele quer assistir o que ele tá ouvindo. Então, vamos supor, vamos colocar o Márcio aqui. Tá tendo um solo de guitarra. O Márcio tá filmando a bateria. Não faz sentido, né? Sim. Não tem lógica.
o pastor tá falando e tá filmando a banda. Também não faz sentido. Então tem que ter essa sensibilidade e a pessoa do corte tem que ter a mais atenção possível ali para não perder nada. Tem pessoas que vieram para mídia e não deu certo, não estão mais, né, Nath? Então, Sim. não é assim, eu quero fazer parte, eu vou fazer. Digamos assim, a mídia é um ministério da igreja, né? Uhum. Você mesmo falou no início que teve momentos que você estava filmando e você sentiu a presença de Deus e você se derramou na presença dele. Então, é um ministério, não é uma coisa que você faz que não vai te agregar em nada. Exatamente. Em uma de nossas reuniões até eu falei, mas a gente não cultua, a gente não ora, não presta, digamos assim, não presta atenção na mensagem porque a gente está na câmera, mas Deus está vendo. Uhum. Aquele ministério teu está sendo executado. Então, é bênção. E muitas vezes, se a gente não estivesse aqui filmando, a gente ia estar onde? Porque muitas vezes a gente não tem vontade de vir na igreja. Daí a gente pensa, eu tenho que ir, porque hoje é meu dia da escala, né? Eu tenho que filmar. E às vezes você acaba ouvindo uma palavra que era pra você. Porque por mais que você tenha que ter total atenção ali, mas a gente ouve, né? A gente presta uma certa atenção no que o pastor tá falando. Deus, ele vai trabalhar na tua vida aonde você estiver. Exatamente. Se você tá conectado com ele, se você não estiver conectado com ele, se ele vai trabalhar na tua vida, não importa onde você esteja, a hora que você esteja, ele vai falar com você. Eu quero fazer uma pergunta agora pro Márcio e a mesma pergunta pra Nath. O que é a mídia pra você? A mídia pra mim é mais uma ferramenta pra gente poder levar a palavra de Deus. Simples assim. Da mesma maneira que a guitarra tá ali no altar pra tocar algo pra Deus, da mesma maneira que os microfones estão ali pra o pessoal cantar um louvor pra Deus, eu acho que a mídia, a gente junta tudo nessa palavra mídia, né? Câmera, tudo isso que envolve o trabalho, as pessoas, como mais um instrumento. Eu acho que é isso. Que não vejo outra função assim pra... Claro que a gente usa a mídia para vários meios. A gente usa para divulgar todas as coisas que acontecem na igreja e tudo mais. A gente aprende muito fazendo isso, que é a coisa que a gente... No meu ramo até não muito, mas é uma coisa que dependendo de onde você trabalha, você aprende muito aqui. Eu aprendi muita coisa aqui dentro. Mas a mídia, a gente pode dizer que é para adorar a Deus. Simplesmente assim, levar para que outras pessoas também adorem. É uma ferramenta que soma muito, acho que na casa do Senhor. Né? Amém. Nath, agora é você. Eu acho que um geral, igual o Márcio falou, e eu também já citei, é um instrumento para levar a palavra de Deus. A mídia, eu acho que tá aí para isso, né? Pra gente estar transmitindo a palavra de Deus para que outras pessoas aceitem a Jesus, para que outras pessoas conheçam o Jesus que nós conhecemos. E que elas assistam e tenham a vontade de vir à igreja, né? Aqui. Sentir essa presença que nós estamos tentando passar para ela. Que bênção. Agora vamos falar um pouquinho de ser reconhecido. Não que nós precisamos ser reconhecidos de maneira nenhuma. O centro de tudo é Jesus. É estar na presença dele, primeiramente, e ele usar cada um de nós como seu instrumento, né? Eu sempre me coloco como um instrumento de Deus. E falando nesta parte, assim, como é para você, Nath, ver a repercussão do nosso trabalho quando o pastor começou a investir na mídia? Porque, de certa forma, é o teu trabalho sendo valorizado, não é? Exatamente. É algo bem jóia, assim. Por quê? Porque lá no começo, a gente não tinha muitos instrumentos para trabalhar. E mesmo assim a gente fazia, né? A gente lá dava a cara a tapa, a gente aprendeu bastante coisa e fez o nosso trabalho. Aí vem esse reconhecimento do pastor estar investindo. Cada vez mais o pastor está investindo, né? Uma câmera aqui, um tripé, alguma outra coisa, né? Uhum. E isso é algo assim que dá vontade de continuar. Porque pense, você ter uma câmera que você trabalhava antigamente, que era só aquela câmera que ligava ali, dava para transmitir, não podia tirar do cabo, porque senão desligava, né? Tudo. Não tinha bateria, E você ganhar uma nova, tipo, dá vontade de trabalhar, dá vontade de você ter, né? Tipo, vir todos os dias para aprender a mexer naquilo. É um reconhecimento muito grande. E também, não só nisso, né? A gente vê as pessoas, igual a gente tá vendo os comentários, as pessoas também trazem um reconhecimento pra gente, né? Tipo, claro, a gente não busca isso, mas é gratificante ver tudo isso.
É legal, né? Você, Sim, tipo, e a gente que, talvez na tua igreja, você que está assistindo, o teu pastor está investindo em outras coisas, aí você está desanimado, frustrado. Continue trabalhando. sim. Continue, né, Nath? Quanto Não mais desista. você mostrar trabalho, quanto mais você mostrar que você tá ali e tá fazendo porque você gosta, Deus vai te honrar. Amém, amém. Receba esta palavra. O pastor Juninho, ele já é mais... Ele gosta dessa área de tecnologia e mídia. Investiu primeiramente em computador, né? Que é o mais importante ali que a gente usa hoje é o computador. Então, investiu em mais de 10 mil reais num computador. Depois foi para as câmeras. Agora a gente já está tudo nos planos para a gente adquirir uns tripé novo, mais um gimbal. Então, a gente está trabalhando. Vendo isso, vendo os comentários, a gente estava até brincando, né? O Eliezer ali é um dos nossos amigos, né? Um dos nossos cameramans aqui. Ele estava assistindo o culto esse dia e ele falou, ó, até o Márcio brincou, o que você falou, Márcio? Eu falei que nós tiramos ele do manto. Tiramos ele do manto, né? Ele comentou, tudo em seguida, irmãos. Ele comentou, boa noite, daí, aleluia, glória a Deus. De repente ele saiu do manto, né? Sem som. Depois ele voltou. Deus abençoe esse culto. Acho que ele mandou um Deus abençoe já, brabo já. Deus abençoe esse negócio pra não falar outra coisa. Márcio, agora, como a Nath já falou nessa questão, eu quero fazer uma outra pergunta para você. E essa pergunta é interessante, que daí eu já vou descobrir algumas outras coisas. O que você espera da igreja, do pastor, da mídia da igreja daqui para frente? Eu até falei com você esses dias no culto dos jovens, né? Falei, nossa, seria porque no culto dos jovens a gente tem uns artifícios mais felizes, né? No culto de jovens tá top. Nós fazemos. Eu vejo muito, eu tenho muita vontade da gente conseguir cobrir outros eventos. A gente faz isso com os eventos maiores, né? Congressos, essas coisas. Geralmente a gente faz. Só que eu acho que a mídia pode ser algo muito mais natural, sabe? Mostrando muito mais. Igual você fez o podcast para mostrar os bastidores. Acho que a gente consegue mostrar mais o movimento da igreja com a mídia, sabe? Lembra uma vez quando começou o evento dos jovens lá fora, que a gente fez uns vídeos entrevistando o jovem na hora das brincadeiras e tal. O The Point, né? Isso, depois passou no culto. Eu acho que isso é algo muito, tipo assim, que vai elevar muito o nível, sabe? Só que, também indo contra, é algo que dá muito trabalho. A gente sabe disso. Isso demanda muita equipe, isso demanda muito esforço, porque você precisa fazer algo fora, você precisa conseguir movimentar o equipamento, você precisa ter as pessoas que vão fazer, porque em outros horários, que não é horário do culto, Sim. né? Então eu acho que é algo muito difícil, mas quando é feito, fica muito jóia. E eu vejo isso como uma vertente que vai, sabe, vai levar a mídia para outros cantos, não só para quem quer assistir o culto, entendeu? Olha só. Vamos estar trabalhando nisso. Vamos conversar com a Nath agora. O Márcio falou, Nath, um desejo assim que ele sente da mídia ampliar essa questão. Mas uma coisa muito importante que ele falou é a equipe. A equipe é difícil. Como que você vê assim essa vontade de a gente fazer isso, mas você não vê essa vontade no teu colega? É desanimador. É desanimador porque parece que a gente tá ali fazendo tudo o que a gente pode, né? Igual a gente tá fazendo ali. Você tocava bateria, fazia o pré-culto, depois lidava lá com as câmeras, a gente também fazia o pré-culto. Eu já fiz principal, já fiz corte, a gente faz tanta coisa. E daí quando entra alguém assim que parece que não tem a mesma força de vontade que você tem, que você tinha, né, para estar trabalhando naquele local, naquela coisa, desanima bastante, dá vontade de falar, viu, o que você tá fazendo aqui? Dá lugar, dá espaço para outra pessoa, porque tem muitas pessoas que às vezes ficam ali e não querem sair dali porque precisam, talvez, de algum cargo, precisam estar ali, Estar em destaque, estar em destaque, exatamente. Só que, e tem muitas pessoas que gostariam mesmo de estar fazendo aquilo com amor. Então, isso desanima bastante. E às vezes, se você for ver, a gente acaba sendo taxado de metido. Que só o Rubinho tá ali. Só a Nath tava ali.
É só o Márcio tá filmando a banda. Não dão oportunidade. Não é essa a questão, né? Uhum. Como que você vê assim, Nath? É um serviço voluntário, é para Deus, mas tem que ter uma certa ordem e decência. Sim, claro. Tem momentos que você precisa falar, né? Uhum. Poxa, que nem você falou, vamos supor, o que você está fazendo aqui, né? Não Uhum. tá funcionando, parece que o cara não tá agindo, não tá... Então tem que ter esse momento que você... Poxa... Na verdade, é um compromisso, né, que a gente pega. E a gente tem que ter responsabilidade. Porque isso não condiz muito no que a gente faz, condiz com a pessoa que a gente é. Exatamente. Ser responsável. Muitas vezes a gente, antes de ter a escala, a gente precisava fazer alguma coisa e fala, não, amor, a gente tem que ir na igreja, a gente, né, tá responsável de fazer tal coisa. A gente trabalha lá, não tem como a gente faltar. Então, é ter essa responsabilidade antes de tudo. E ninguém mais do que você sabe das demandas da sua vida. Exato. Igual eu falei esses dias, falei não, a gente acabou até brigando, né, esses dias, porque como que eu vou pegar mais coisas para fazer se eu não tô dando conta do que eu tô fazendo? Não tem como. A gente, tá bom, eu falo para você, se me convida para fazer tal coisa, não, eu vou sim. Mas eu não tenho tempo não tô fazendo direito nem as coisas que eu tô fazendo. Como é que eu vou falar para você que eu vou fazer e acabo fazendo nada? Você vai fazer nada ou de direito. Qualquer jeito, exatamente. Você vai ficar, tipo... E agora? Exatamente. Meu Deus! Você não vai conseguir dar conta. E, Nath, qual que é teu sonho, teu desejo, assim, para nossa equipe, para a gente agregar? Assim, para a equipe, eu gostaria muito, assim, que a gente andasse em comunhão, sabe? Não só tecnicamente, mas espiritualmente também, porque isso é muito importante, isso faz muita falta. Você ter os mesmos pensamentos, ter o mesmo feeling. E para a igreja também eu estava pensando, tipo assim, agora, mais do que agora, é o momento da gente normalizar que as câmeras estão dentro da igreja. Que a gente vai mostrar o que está se passando dentro da igreja. Tanto o pastor que está falando, quanto os cantores que estão lá, a banda, até os irmãos mesmo da igreja. Vai aparecer, e é normal isso aparecer, porque eles estão ali, né? Interessante. Então, acho que esse é um dos meus desejos, a gente entrar em comunhão entre equipe e o pessoal, o povo da igreja, normalizar que a gente está ali. É interessante porque a gente teve reclamação Sim. de, eu não quero que me filme. Tem muita imagem que a gente não faz por causa disso. Exatamente, por causa disso. Tipo, eu não quero que me filme, eu não quero aparecer na internet. Eu penso assim, você tá numa casa de oração, você tá adorando um Deus, só que você não quer aparecer. Não no sentido de que vão pegar uma câmera, vão entrevistar você. Não nesse sentido. Mas não tem lógica você buscar um Deus tremendo, ao qual nós servimos, mas você não quer aparecer porque de repente algum amigo teu ou algum familiar, você estava na igreja. Aí você tem vergonha das outras pessoas que vão de repente questionar você, e daí tá buscando, pedindo para Deus algo que tipo não tem lógica, né? Tipo, dá conflito. Sim, porque claro, só que isso é uma responsabilidade nossa aí. Claro, a gente não vai filmar os irmãos quando eles estão orando, quando eles estão, né? Porque é uma parte deles com Deus. De constrangimento, vamos dizer assim. Só que eu acho que na hora, assim, dos louvores, na hora que eles estão batendo palma, é algo natural. Entendeu? Porque é pra mostrar, é igual você falou assim, o povo quer ver o que eles estão ouvindo. Os que estão ouvindo. Exatamente. Aí tá um louvor animado. Aí o povo lá embaixo tá batendo palma, né? Pra mostrar que é um louvor animado. Aí o povo não vai ver. O povo que tá na câmera, pra entrar naquele ritmo. Porque, geralmente, assim, a gente tá assistindo em casa, tá ali um louvor animado, a gente fica paradinho, né? Sentadinho, assistindo. Mas eu lembro que, no tempo de pandemia, eu assistia com a minha mãe, e era louvor animado, não tinha ninguém na igreja, mas a gente ficava de pé e batendo palma. Porque era um culto, né? A gente não via isso, mas era um culto. E as pessoas gostam de ver isso também. Gostam de ver que elas não estão sozinhas batendo palma dentro de casa, entendeu? Bacana, interessante. E agora a gente tá meio que quebrando isso aí, de uma certa forma. O pessoal, eu acho que isso que você falou, de normalizar
as câmeras dentro da igreja, eu acho que isso naturalmente está acontecendo, assim, porque a gente já sofreu bastante. Já. Às vezes a câmera passou, o irmão fechou a cara, ou ficou olhando para a câmera, e como é que você vai jogar essa imagem dele? Olhando. A gente teve dificuldades principalmente com o vocal, né? Sim. Estão me filmando muito de perto. Filme mais de longe. Não sei o quê. Hoje eles já estão mais tranquilo. De vez em quando você tem que empurrar o Edson, né? Dá vontade de empurrar ele pra câmera. Dá uma puxadinha. Puxa, Edson, se enquadra na câmera, Edson. Ele vai indo mais pro lado ainda. Então, se os irmãos virem isso, nem bola. Não é a gente que tá fazendo errado, é o irmão que não quer aparecer. Não quer aparecer. É isso aí. Então, pessoal, você que está acompanhando o nosso podcast da mídia, né? Exatamente da mídia mesmo. Nosso trabalho para a casa do Senhor, para que tudo possa correr bem, para que você aí na sua casa possa assistir. E para a gente finalizar esse podcast aí com chave de ouro, Márcio, tem alguma coisa nesse tempo que você está... Eu tenho até uma coisa assim que ficou assim no meu coração, marcado assim. Eu acho que é a tua mãe. A tua mãe falou uma vez que ela achou interessante que geralmente quem vem para a igreja antes é a mãe e o pai que quer trazer os filhos, né? E ela achou interessante que você e o Guilherme vieram para a igreja e depois ela que veio, né? Ela viu esse incentivo através de vocês na vida dos jovens, né? Dos filhos. E ela ficou imaginando tanta coisa que eles podem estar fazendo, tantos lugares que eles podem ter, eles escolheram estar na igreja. Eles escolheram estar ali. E falando assim, nesse sentido, tem alguma coisa assim que você quer compartilhar conosco, com o pessoal que está assistindo, que te marcou assim, que você viu que de repente foi uma virada de chave para você? E junto com essa pergunta, eu quero fazer outra. Por que você está aqui? Como tua mãe relatou, né? Podia estar meus filhos podiam estar em tanto lugar, fazer o que eles quisessem. Eles escolheram estar na igreja. Assim, acho que para explicar isso eu preciso contar o porquê eu comecei, né? Então, eu não era da igreja, eu fui até os meus 17 anos, eu nunca frequentei a igreja. Venho de uma família que tem um histórico religioso, sim. A família do meu pai, minha família paterna, eles são da congregação, sempre foram. Então, eu tenho esse, sabe, já que eu já ia, às vezes ia em igreja quando era pequeno, tenho esse âmbito, assim, conhecia, sabe? Só que nunca frequentei. Aí eu conheci a Natália na escola e a gente começou a se relacionar e tal, e ela falou um dia pra mim, quando a gente começou a namorar mesmo, ela falou um dia pra mim assim, falou, eu quero ficar com... Eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Ela falou assim, eu não vou ficar, eu quero ficar com alguém que busque Deus junto comigo. E uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, nem pra você, nem pra ninguém. Vou contar isso agora. Eu lembro quando ela me falou isso por mensagem, eu peguei e falei pra ela. Eu falei assim, não, mas eu te respeito. Eu até falei exatamente assim, eu falei, quando você for na igreja, eu vou estar em casa te esperando, vai ser tudo tranquilo. Tipo, falei isso pra ela. Aí ela falou que não, ela falou, não vou, eu quero alguém que busque Deus comigo. Aí tá. Aí pra não perder o mozão, né? Aí eu comecei a vir com ela, aos poucos. Vinha no domingo, vinha na quinta. E comecei a vir, e daí tinha um problema que eu dormia demais nos bancos. Dormia demais. Nossa, o que eu tomei de beliscão e de puxão da Natália. Dormia demais, foi boa. Não, sério mesmo, dava muito sono. Aí tá, aí comecei. Aí aos poucos eu fui, né, fui pros retiros e tal, e fui me aproximando de Deus, fui tendo uma relação com Deus. E já tinha, assim, me convertido, já tinha aceitado Jesus. E aí veio a mensagem que você mandou no grupo dos jovens, né? A primeira mensagem que você mandou, vamos começar a fazer um trabalho da mídia, eu preciso de algum voluntário. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, o que você acha? Será que faço? Será que vou? Ela falou, mande mensagem pra ele, né? Aí eu lembro exatamente desse dia, eu tava no trabalho, você mandou durante o dia, eu tava no trabalho, eu fiquei um tempão, fiquei horas assim pensando, tipo assim, será que manda, será que não manda? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Aí mandei mensagem pro Rubinho, aí ele falou, vamos, marquemos um dia e tal, e eu vim, e eu lembro que eu filmava, a câmera era no meio ali, e daí passava no telão, lembra? A imagem no telão da igreja. E, nossa, eu lembro até hoje, tava minha mãe, tinha um tio meu, tinha ido no culto,
E daí eles ficaram brincando, falaram, por que você tremeu tanto lá? Tava assim o telão. E foi assim que eu comecei, né? E eu acho que a questão da minha mãe, que você falou, né? Que ela admira, dos filhos dela ter começado. Eu conheci, posso dizer, conheci Jesus pela Natália, vim na igreja e conheci Jesus. E eu descobri que era algo que me faltava, era o que faltava na minha vida. Só que até o momento eu não sabia que era isso. Eu não tinha esse entendimento que eu precisava buscar Deus, sabe? Às vezes as pessoas têm, né? Eu preciso buscar Deus, mas acaba não buscando. Eu não tinha isso. Não era algo que, nossa, me fazia falta. Assim. Exatamente. E eu conheci Jesus de uma maneira, eu posso dizer que é a mais natural possível. Sou sincero, não passei por nenhum trauma tão grande assim, instantâneo, sabe? Para procurar Deus. Tive problemas na minha vida pessoal, como todo mundo tem, família, tudo. Só que eu fui me aproximando de Deus nunca por interesse, sabe? Tipo, nunca querendo buscar a solução para alguma coisa. Eu fui conhecendo Jesus pelo amor mesmo, pelo carinho, por esses meios. E é algo que eu tô aqui, você perguntou por que eu tô aqui, é porque eu não sinto vontade de buscar outra coisa, sabe? Eu não me vejo, qualquer coisa do mundo, assim, eu não me vejo querendo fazer aquilo, buscando aquilo, sabe? Eu falo pra Natália, eu tenho falado muito isso pra ela, eu sou realizado com a vida que eu tenho hoje. Entende? Minha vida espiritual, minha vida pessoal, eu cheguei no ponto em que Jesus é tudo pra mim e eu não preciso de mais nada disso. Independente do que acontecer, eu vou estar aqui, vou estar fazendo o que me pedirem ou o que eu tiver vontade de fazer dentro da igreja. Então é algo que foi natural. Eu tô aqui por Jesus, porque eu amo Jesus e eu amo as pessoas que estão comigo. Igual você falou naquele ponto que às vezes não dão oportunidade pra pessoa e tal. Se os irmãos soubessem a quantia que a gente procura gente pra fazer. Se você é de Castro, estamos precisando de pessoas para a mídia. Exatamente, a gente busca muito, a gente se dispõe, a gente fala para as pessoas, vamos, eu te ensino, eu vou com você, eu faço com você. Eu já peguei pessoas para fazer junto comigo, eu ficava lá em cima junto para fazer. E isso foi algo que me moveu, assim, sabe? Eu até, por eu ter demorado para mandar mensagem para você no dia que você mandou, a gente tem o medo. Porque, pensa, eu comecei a vir da igreja. Aí a igreja é grande, né? Todo aquele movimento, todo aquele trabalho, as pessoas e tal. E daí eu via você, tal, na correria, eu falava, não sei, né? As pessoas, não conheço o Rubinho, não conheço o que eu vou fazer. Às vezes pode ser complicado, né? Às vezes o cara nem me dá bola pra mim, entende? Aí eu conheci você, conheci as pessoas que a gente, né, que trabalham na igreja, e eu vejo que é uma coisa simples, é uma coisa comum. Até fica como recado para as pessoas que trabalham ou que querem trabalhar da mídia ou em qualquer outro setor. A gente tem uma imagem muito, muito de longe das pessoas. Às vezes, nossa, eu queria tocar guitarra, mas como é que eu vou chegar lá com o guitarrista falar, né? Então, vai e faça, né? Porque você vai ver que são pessoas normais, a gente conversa normal, a gente brinca normal, a gente se relaciona. Deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo, que os próximos vão ser muito mais simples. Maravilha. Que bênção, Márcio, que bênção. A tua vida, o teu testemunho. O que você falou foi o anexo do que a Esther falou no podcast dela, né? Eu não preciso eu já sou feliz. Você já é feliz. Que Deus, que você se mantenha assim, sendo essa pessoa. Que Deus possa, sabe, fazer de você um instrumento muito, muito usado nas mãos dele. Deus te abençoe. E agora, Nath, para finalizarmos, eu não sabia, olha só, você então... Você viu? Você foi digamos assim, a luz que iluminou a vida do menino. Em todos os sentidos, né? Porque se não viesse, não tinha namoro. Né? Olha não só. Namoro. Que benção, né? Foram muitos... Hoje tá aqui, né? Foi dessa forma natural, mas debaixo de muita oração. Muita oração, joelho no chão. Mas que o resultado é extraordinário. Exatamente. Que benção, valeu a pena. Né? Eu brinco que eu sou casado com a irmã do Coque. E, Nath, você é diferente, pelo que eu me recordo, assim, né? Não sou tão velho também. Mas a tua mãe sempre participou da igreja, né? Então, ela teve o momento da conversão, certo? Mas do tempo que eu lembro, assim, você já veio já pequena para a igreja junto com ela. Então, você já estava no meio, participando e tal.
Então você já fazia parte do meio cristão. Então para você já é diferente essa questão de por que você está aqui, porque você foi ensinado desde criança, tua mãe trazia Sim. você, participava, tal. Então, mas claro que teve um momento que você realmente aceitou Jesus, teve um momento da conversão. Mas assim, teve algum momento assim dessa passagem, dessa trajetória, ponto positivo é você ganhar uma alma para Jesus, Sim. né? Esse não tem nada que pague isso, é maravilhoso. Mas teve algum momento assim que você quer relatar assim que aconteceu, que você acha não, preciso contar isso, ou alguma coisa assim, não vou sair desse podcast sem falar isso. Eu acho assim que, na verdade, praticamente tudo na minha vida, assim, tudo que eu conquistei, igual eu já contei da nossa casa, né? Sim. O nosso casamento também, foi tudo por meio da fé. Ter fé em Deus e não reclamar, não se desesperar. Foi, tipo, como você falou, eu vim para a igreja quando eu era criança, né? E já, desde quando criança, já comecei a participar do Ministério de Dança. Então, né, desde pequena já na Sempre obra, envolvida, né? Sempre envolvida. Mas aí eu acabei saindo, né? Os meus pais acabaram se separando e a gente acabou saindo da igreja. Eu voltei, faz uns 10 anos que eu voltei para a igreja, que eu voltei com a minha mãe. E desde então, eu, né, estou envolvida, né, com jovens, com o grupo de dança, com o Ministério de Dança. E só que faltava, até eu preguei isso no culto de jovens, faltava algo, sabe? Tinha um vazio no meu peito, assim, sabe? Que eu tentava buscar em outras coisas, buscar em outras pessoas e acaba, às vezes, não focando no que, tipo assim, eu tô aqui na igreja, mas não tô focada aqui, sabe? Tô focada no mundo ainda. Eu tô no lugar, mas não tô Sim, totalmente. Exatamente. E acabava não focando nisso. Aí depois, né, de muito tempo, aconteceu muitas coisas. E eu vejo muito assim que por meio da minha fé, por meio de eu não me desesperar, porque claro, né, às vezes a gente se entristece, a gente se frustra, mas por meio do não desespero, por meio de deixar nas mãos de Deus, porque realmente eu aprendi isso assim, que a gente tem que descansar. A gente tem que entregar nas mãos de Deus nossos problemas e descansar. Eu conquistei muita coisa, assim, Deus me deu o prazer de conquistar muitas coisas que hoje em dia eu sou grata demais, assim, que eu não sei o que fazer para agradecer a Deus, sabe? E até igual, fiquei pensando assim, você perguntou pro Márcio, por que ele tá aqui? Digamos assim, por que eu tô aqui? Por que eu tô trabalhando na mídia? Talvez uma das respostas para isso seja para agradecer a Deus. Porque, na verdade, ele fez tanta coisa na minha vida que eu não tenho como só agradecer. Parece que falar obrigado é pouco para ele. Então, trabalhar na obra dele é algo assim que, claro, não vai chegar, né, nem aos pés, mas que vai acrescentar, vai agregar, né? Então, e a fé, né, de estar aqui hoje, da gente ter um casamento, né, porque a gente teve o nosso casamento e tudo mais no religioso de uma forma que a gente não sabia como que ia ser, né? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar, entendeu? A nossa casa, a vida com o meu pai, depois de 11 anos, tipo, a gente voltar a ter um contato, voltar a ser uma família, assim, foi algo, sabe, que é o extremo, assim, na minha vida, que eu não tenho como agradecer, sabe? E agora eu não consigo, depois, tipo, do ano passado pra cá, eu até falei pro Gabriel, parece que eu não tenho como pedir mais as coisas para Deus, sabe? Porque são coisas tão grandiosas assim que eu esperei por tantos anos e que eu tenho agora, que é só agradecer mesmo. Só agradecer. Que bênção. Mas você pode ter certeza que Deus, ele tá vendo o teu esforço, o esforço de vocês, que vocês fazem. E ele trabalha em todas as áreas. Não é só na área espiritual. Exatamente. Ele trabalha na família, ele trabalha em tudo que você for fazer. A tua vida inteira, ele está trabalhando, ele está agindo. E você pode ter certeza que você, digamos assim, eu não tenho, acho que não, que nem você falou,
não tem, de repente, como pedir mais alguma coisa, porque eu quero agradecer, Você pode ter certeza, se você chegar a hora de pedir mais, ele vai conceder para você. Ele vai conceder para vocês. Então, eu quero agradecer de coração vocês estarem aqui, aceitarem o convite. Você que está assistindo, vocês precisam conhecer esse casal. Um casal dedicado, um casal que tem compromisso. Ponta firme, como diz, né? É ponta firme. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por vocês estarem na mídia. Obrigado por vocês crescerem junto comigo, né? Vocês fazem parte da história da mídia. Vocês, se a gente for colocar um rótulo, nós três aqui, de início, somos a mídia. Então, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Valeu, pessoal. Então, ficamos aí no final do nosso podcast. Deus te abençoe, Deus te guarde. Voltamos na semana que vem com mais uma convidada. Um abraço e até mais.